Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. No Dose Dupla de hoje, vamos tentar entender aí o motivo da batida de frente do presidente Jair Bolsonaro com a diretoria da Anvisa. O que poderá haver aí a mais nessa troca de farpas, além da defesa intransigente e enfática pela agência da vacinação de crianças de 5 a 11 anos? Porque um questionamento pertinente com relação à segurança da saúde infantil virou um cavalo de batalha dando tanto coice, né? Depois nós vamos tratar da lacração que graça no Brasil, né? Bancos, restaurantes, artistas, meio mundo resolveu aí emitir opiniões, muitas vezes desnecessárias, né? Sobre o que não lhe compete propriamente. E aí, palavras mal colocadas, literalmente malditas, podem surtir um rápido efeito devastador sobre imagens que levaram anos para serem construídas. Todos se ofendem e todos ofendem com extrema facilidade, grande intensidade, nesses tempos difíceis, né, Marcelo? Tempos difíceis, Marcelo, muito mimimi, difícil de dar conta de tanto mimizento. Olha, tudo é motivo para que se reclame de orgulhos e sentimentos feridos, né? É como se as pessoas não tivessem crescido, ou até como se tivessem regredido à infância. Tem até um bando de malucos, não sei se você já viu, que vive de viver nesse mundo infantil e postar suas loucuras na internet atrás de seguidores. Uns bons minutos no cantinho do castigo e até algumas palmadas educativas lá na tenra idade parecem estar fazendo falta agora, né, Xará? Parece mesmo, Marcelo. Então, fazer o quê, né? Já que não aprendeu com carinho de pai e mãe, ainda pequenininho, vai aprender na base da burdoada, já crescido e cheio de manias, né? E você, que é cheio de nhenhenhen, que se prepare, porque está no ar o Dose Dupla. Sem perdão, hein? Sem perdão. Enquanto eu vou atender o telefone aqui, engole esse choro, hein, Marcelo? Voltamos já. A polêmica entre a Anvisa e o presidente Bolsonaro foi acionada com o gatilho da vacinação infantil, né? No dia 6 de janeiro, o presidente Bolsonaro fez uma crítica à Anvisa durante a sua live semanal. Ele considerou aí preocupante a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. O presidente afirmou que os técnicos da Agência de Vigilância Sanitária, que aprovaram a vacinação de crianças nessa idade, são tarados por vacinas, né? Bolsonaro disse também que a Anvisa tinha virado um outro poder no Brasil, que agora ela era dona da verdade, né? O que você achou disso, Marcelo? Pois é, só para lembrar, Marcelo, um pouco antes houve uma outra polêmica envolvendo o presidente e a Anvisa, né? Bolsonaro e a agência. Foi quando ele pediu a divulgação do nome dos técnicos que aprovaram a vacinação para crianças da cidade. Esse fato foi denunciado pelo presidente da Anvisa na época, e é claro que a imprensa aproveitou o fato para abrir mais um flanco de ataque ao presidente da República, né? Sempre tem que ter um pretexto. Mas é bom esclarecer que não existe confidencialidade em ato público, né? E a colocação do presidente faz sentido. Eu não entendi a reação do Barra Torres com relação à vinculação dos nomes com a aprovação feita, né? Se houver algum problema no futuro com relação à aplicação dessas vacinas em crianças, a gente vai saber quem foram os responsáveis, qual é o problema. Ou eles querem aprovar sem terem responsabilidade nenhuma, né? Eu te digo uma coisa, não é só o presidente que está preocupado com essa questão da vacinação de crianças, né? Muitos pais não sabem o que vão fazer, então está faltando aí informação precisa. Você veja uma coisa, a ciência sempre disse que as crianças têm probabilidade quase zero de virem a óbito caso contraiam o vírus, né?
E o desabafo do presidente é legítimo. Veja só o que ele disse, né? Você vai vacinar o teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase zero? O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí, né? O Bolsonaro comentou. Qual é o interesse das pessoas taradas por vacina? Veja que se o próprio criador da vacina de RNA mensageiro, rapaz, o Dr. Robert Malone, que é imunologista, virologista e biólogo molecular, ele diz que antes de qualquer pai autorizar a injeção em seu filho de uma substância que é irreversível, ele quer que esses pais conheçam os fatos científicos sobre essa vacina. Eu não sei se você chegou a ver, a Ana Paula Henkel, num dos programas Os Pingos nos Is, ela falou sobre um vídeo gravado pelo Dr. Malone, em que ele diz que existem 3 pontos importantes que os pais precisam saber antes de autorizar que seus filhos sejam vacinados. Eu vi o vídeo e vi depois a Ana comentando isso, lendo ipsis literis o que ele tinha na rádio. Pois é, e é o que eu vou fazer aqui, porque são informações que eu acho que são extremamente importantes, Marcelo. O primeiro ponto que ele acha que as pessoas precisam saber é que um gene viral vai ser injetado nas células das crianças, né? E que esse gene força o corpo da criança a produzir proteínas tóxicas spike, que eles chamam. Segundo o próprio criador da vacina, essas proteínas costumam causar danos permanentes nos órgãos críticos das crianças, incluindo aí o cérebro, o sistema nervoso, o coração, os vasos sanguíneos, incluindo coágulos sanguíneos e o seu sistema reprodutivo. Para o Dr. Malone, essa vacina aí pode desencadear mudanças fundamentais no sistema imunológico das crianças. E ele alerta, né, que, uma vez ocorridos esses danos, eles são irreparáveis. Ninguém vai conseguir consertar as lesões dentro do cérebro, reparar, por exemplo, cicatrizes no tecido cardíaco, ou reparar até um sistema imunológico redefinido geneticamente, por exemplo. Ele alertou também que essa vacina pode causar danos reprodutivos que podem afetar gerações futuras das famílias dessas crianças. Pois é, crianças são seres em formação, estão se formando, ainda não são seres completos no sentido natural do termo. Como é que se faz uma coisa sem ter levado em conta essa responsabilidade, né? Pois é. Aí vem o segundo ponto sobre as vacinas que as pessoas aí, segundo o Dr. Malone, precisam saber. É que essa tecnologia não foi testada de forma adequada. Ele é que está dizendo isso. Para ele, são necessários pelo menos 5 anos de testes e pesquisas antes da gente poder entender realmente os riscos associados a essa nova tecnologia, né? O Dr. Robert Malone, ele diz que prejuízos e riscos de novos medicamentos eles são revelados, só que muitos anos depois, né? E no vídeo ele diz o seguinte: pergunte a você mesmo se você deseja que seu próprio filho faça parte de um experimento médico mais radical da história. E o último ponto apontado pelo Dr. Malone é que todos, e ele diz que todos devem conhecer antes de vacinar seus filhos, é o motivo alegado para vacinar os filhos, que para ele é uma mentira. Ele afirma que as crianças não representam perigo para pais e avós. Na verdade, é o oposto. A imunidade deles após receber Covid é fundamental para salvar a família e até mesmo o mundo dessa doença, né? E no final do vídeo, ele concluiu que não há benefício para os filhos de quem quer que seja, nem para a família, ao vacinar crianças contra os pequenos riscos do vírus para adolescentes e crianças saudáveis. Ele fala, né, que a análise risco-benefício para crianças não recomenda essa vacinação, né? E tem mais. A recomendação dele, como pai, avô e cientista, é resistir e lutar para proteger os nossos filhos. Você vê aqui o Dr. Robert Malone, ele é um defensor da vacina, e um defensor da vacina para grupos de risco e para pessoas com comorbidades, incluindo aí os adolescentes e os idosos. Mas, para ele, crianças e adolescentes saudáveis não necessitam de uma vacina que ainda está em desenvolvimento e que, portanto, é experimental. A realidade é a seguinte, né, Marcelo? Ainda há muitas dúvidas com relação aí aos possíveis efeitos colaterais
que não vão poder ser revertidos caso venham a se manifestar em crianças que foram vacinadas. Eu acho que o que é mais certo são as incertezas, né? Ninguém ainda tem as respostas precisas sobre esse vírus. Mas como isso aí acaba virando briga de vaidades, aí entra o presidente da Anvisa afirmando que o presidente Bolsonaro disse que há corrupção na agência. Mas veja uma coisa, Bolsonaro simplesmente questionou o que pode estar por trás dessa vontade de vacinar crianças. Quem falou em corrupção foi o próprio presidente da Anvisa, né? Pois é, em momento nenhum o Bolsonaro usou a palavra. Agora, tem aquela história, né? A melhor defesa é o ataque. Então, isso me faz lembrar, Marcelo, aquela brincadeira do nosso tempo de criança. Alguém solta um pum, o cheiro infesta o ambiente, e aí alguém afirma, quem soltou o pum está com a mão amarela. O verdadeiro culpado acaba olhando para a própria mão, para saber se ela está realmente amarela, e aí acaba se entregando, né? Eu acho que foi bem isso que aconteceu com o presidente da Anvisa. Em momento algum se falou em corrupção. Bolsonaro apenas questionou, como você está frisando sempre, qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí. Raivoso, o presidente da Anvisa disse que, caso Bolsonaro tenha informações que levantem o menor indício de corrupção contra ele, que não perca tempo, nem prevarique, e que determine imediata investigação policial. E completou dizendo o seguinte: agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que o seu cargo demanda e, pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate. Estamos combatendo o mesmo inimigo e ainda há muita guerra pela frente. Palavras de Barra Torres. Aliás, com relação a essa de se retrate, eu, se fosse o Bolsonaro, talvez não tivesse perdido a piada. Pegaria um celular, clique, faria uma selfie. Estou me retratando? É isso que você quer? Toma. Como você disse, o presidente questionou o que pode existir por trás dessa urgência em vacinar crianças com uma vacina ainda em desenvolvimento. Ele não falou em corrupção envolvendo o presidente da Anvisa. E, olha, podem existir interesses aí, sim, não do presidente da Anvisa necessariamente, nem da própria agência como um todo, enquanto instituição, né? Mas de alguém, de repente, que possa se beneficiar de alguma coisa ou que irá se beneficiar com a aprovação de determinada vacina, de um laboratório específico, por exemplo. Isso ninguém pode descartar, né? Pode ter interesse político em contrariar o governo, um outro tipo de interesse que pode estar por trás disso aí, e que esse é bem provável, né? Até em contrariar o presidente da República. Podem existir interesses de um determinado grupo de cientistas que querem prevalecer a ideia de vacinação das crianças, e tem outros grupos de cientistas que já pensam diferente, né? Tudo é possível quando se tem gente tomando decisão ou influenciando decisões. Eu acho que chega a ser pueril a afirmação do presidente da Anvisa, no sentido de defender todos da agência e afirmar que não existe corrupção no órgão. Ninguém, nem o próprio presidente da República, pode garantir a inexistência de corrupção em algum setor de uma empresa privada ou do próprio governo. Onde tem um ser humano decidindo alguma coisa, vão existir interesses do próprio decisor ou de quem se relaciona com ele. E a gente sabe como é que essas coisas funcionam, sobretudo no setor público e médico, né? Isso mostra uma certa ingenuidade, talvez uma falta de vocação do presidente da Anvisa para administrar um órgão público. Olha, e convenhamos, hein? Uma resposta plausível que não foi dada por ninguém até agora é que o interesse que está por trás dessa decisão, que pode até estar equivocado, sobretudo depois disso que a gente conversou, mas é o de salvar vidas, e aí? Pois é. Interessante essa questão de o Barra Torres colocar a mão no fogo por todo e qualquer ser que ele, teoricamente, controla dentro da agência. Ele deve estar usando luva de amianto para se proteger, né? Bom, ele deve estar... Bom, deixa eu fazer essa... É aquela história, voltando aqui a coisa. Para fazer essa afirmação, no sentido que não existe, ele está pondo a mão no fogo em nome de todo mundo que está hierarquicamente abaixo dele na agência, né?
E para pôr a mão no fogo, é bom que ele tenha luva de amianto para se proteger, né? Porque, de repente, não é por aí. Mas, pois é, Marcelo, tem gente que analisou a nota do presidente da Anvisa, né, o Barra Torres, e acha que ela foi construída meticulosamente, usando palavras bem escolhidas para tentar mover cristãos, militares, médicos e pessoas oriundas de famílias humildes contra o presidente da República. É até possível que o Barra Torres tenha querido se vitimizar para obter empatia de parte da população. E daí também essa reação raivosa, essa coisa da defesa na forma do ataque. Eu não estou dizendo que tenha sido isso, mas que é possível, é. Agora, a gente não pode descartar, nem deve, nenhuma possibilidade. O diretor de redação do jornal Correio da Manhã, o Cláudio Maglavida, escreveu um texto primoroso sobre isso. Você viu? Olha, eu vi sim, rapaz. O texto é realmente sensacional, né? Pois é. Ele diz que o atual presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária serviu de bucha de canhão para a mídia de oposição ao presidente Jair Bolsonaro na semana passada. Para ele, Antônio Barra Torres virou protagonista do tolo ato de insubordinação de um oficial general contra o comandante supremo das Forças Armadas Brasileiras. E é o que acaba passando mesmo. A grande imprensa não está fazendo com que as pessoas vejam dessa forma, mas é exatamente isso. Você vê, o Barra Torres começa a nota pública divulgada no sábado passado, dia 8 de janeiro, qualificando-se como oficial general da Marinha Brasileira. Ser contra-almirante, aliás, foi o seu principal predicado para ser indicado como presidente da Anvisa. Foi uma indicação do almirante Flávio Rocha. Na carta, ele pede que o comandante das Forças Armadas se retrate. O Barra Torres quer que o Bolsonaro se retrate. É exatamente isso, um contra-almirante exigindo a retratação do presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas. Isso é uma insubordinação. O pior é que o presidente Bolsonaro não fez qualquer acusação ao cidadão e oficial general da reserva Barra Torres. Ele apenas questionou quais interesses a Anvisa teria na liberação da vacina para crianças. É uma pergunta simples. Não envolve a coisa... Não, é uma questão de desconfiança, eventualmente sim, mas não de desconfiança que haja uma irregularidade. Eu quero saber por quê. Pô. Existe um motivo nobre, como a gente está vendo aqui? Sim, é para salvar vidas, então concordamos que seja. Mas será que essa é a melhor maneira de fazer? Mas o Barra Torres se encheu muito de argumentos num tom muito áspero contra o presidente, de uma forma como ele não deveria ter feito. Né? Mas o que eu achei sensacional nesse artigo aí do Cláudio Maglavita foi quando ele afirmou que, para piorar a sua situação de motim, né, o atual presidente da agência ele assina a nota como contra-almirante RM1 médico da Marinha do Brasil. Aí não deixa dúvida, né? É um oficial general da reserva, remunerado da Marinha, ocupando uma função aí altíssima e de altíssima confiança no governo federal e peitando aí a sua autoridade maior. Quer dizer, para ele esse comportamento atropela, inclusive, o comandante-geral da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, né, e o ministro da Defesa, que é o general Braga Neto, aos quais ele deveria se submeter por hierarquia aí o seu desconforto. Né? Exato. O Cláudio Maglavita comentou também que com essa atitude o Barra Torres ele não defende a sua honra, pelo contrário, ele macula o uniforme que ele usou por 32 anos, né? Porque o respeito à hierarquia é o pilar principal da vida militar. Né? E o mais grave é que esse contra-almirante se escuda no mandato de diretor da agência, que termina em dezembro de 2024. Agora, se o brio militar fizesse parte do seu crédito, acho que ele deveria ser o primeiro a entregar a carta de renúncia desse cargo que ele ocupa na Anvisa, né? Porque foi indicado em 4 de novembro de 2020 pelo próprio presidente, que agora ele está confrontando. Como é que pode? Presidente Bolsonaro, se eu não sou digno da sua confiança, está aqui a minha carta de demissão. Exatamente isso. Veja que o comportamento do Barra Torres já dava sinais de que ele era uma bomba relógio ambulante. No dia da sessão da Anvisa, que ia aprovar a primeira vacina, ele apareceu usando um colete de padrinho de casamento. Também em coletivas, entrevistas e tal, ele usou e abusou dos símbolos da Ordem de Malta, da qual ele é cavaleiro, tanto em gravatas, lapela, máscara.
Enfim, sinais de uma personalidade incomum ao ser submetido ao estrelato. Tem isso também, os holofotes impressionam, né? Cláudio Magnavita escreveu ainda que é lamentável assistir a um oficial das Forças Armadas Brasileiras colocando seus colegas de farda em saia justa, principalmente aqueles que endossaram a sua indicação. O respaldo de caserna poderia ter evitado um comportamento traidor e torpe. Magnavita finaliza seu artigo brilhante dizendo que Barra Torres reedita, em reverso, a essência do mesmo comportamento do marinheiro José Anselmo dos Santos, o Cabo Anselmo, em 1964. Entregar a carta de demissão e recolher-se à sua insignificância é o que lhe resta a fazer. Com a palavra agora, o comandante-geral da Marinha e o seu Estado-Maior, que não podem endossar com silêncio o ato insubordinado do diretor, já que, mais do que se dizer médico e presidente da Anvisa, ele usou o nome da Marinha do Brasil. Veja, Marcelo, que tudo é uma questão de bom senso, né? E também você precisa estar observando a situação com muita cautela. Mas quem fica vendo noticiário aí de Rede Globo, Globo News e CNN, com certeza não vai ter acesso a informações como essas, né? E os jornalistas desses veículos, eles tentam ridicularizar o presidente e você vê que os questionamentos dele são legítimos. Muita gente pode não concordar com o jeito Bolsonaro de ser, tem uma série de restrições a determinadas posturas do presidente. Mas a gente percebe que ele não tem segundas intenções nas falas e nas suas afirmações, né? Embora seja o presidente da República, ele não deixa de externar as suas perplexidades como cidadão. E é isso que faz ele ficar mais próximo de grande parcela da população aí. Muita gente achou que a resposta que ele deu aos questionamentos do Barra Torres foi até branda demais, quando ele disse que não acusei a Anvisa de corrupção, eu quis saber e repito o que está por trás dessa sanha vacinatória e tal. Mas esse é o jeito dele. O Bolsonaro completou também dizendo que espera que o Barra Torres acerte na Anvisa e que só achou que ele não precisava agir daquela maneira. Ele fez uma nota agressiva. Esse foi aí uma espécie de lamento do presidente. Mas ele está acertando uma pontaria desgraçada. Pois é. Esse aí, para mim, só é mais um episódio que os opositores do presidente e a imprensa vão usar na tentativa de desgastá-lo, né? Mas, como disse o ministro Rogério Marinho recentemente, Marcelo, se o Bolsonaro vai à Bahia para ver os estragos causados pelas chuvas, ele é criticado. Se manda os ministros para resolver problemas na Bahia por causa das chuvas, também é criticado. Aí ele diz que se o Bolsonaro descobrir a cura do câncer, vai ser mais uma vez criticado, né? É isso. Vamos esperar as críticas com relação a Minas Gerais também, que além da Bahia entrou ali no circuito das chuvas e, segundo o pessoal, o funcionário do mês é São Pedro, que já cumpriu a cota, não chegamos nem ainda na metade do mês, né? Haja chuva. Agora, para a gente encerrar esse assunto, Marcelo, vamos a algumas notícias dessa semana. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a ação que pede vacinação obrigatória em crianças. A PGR encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, STF, uma manifestação contra um pedido para tornar obrigatória a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19. Essa ação foi protocolizada na Corte pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM. Você sabia que existia isso? Eu não sabia. No documento, o Procurador-Geral em Exercício, Humberto Jaques de Medeiros, sustenta que a solicitação em questão da tal confederação, CNTM, essa solicitação não possui ligação com a finalidade institucional da CNTM. Consequentemente, segundo ela, a causa não deveria ter sido aceita no Supremo. Por que o Supremo recebe tudo? Todo mundo vai direto no Supremo. Não existe mais juiz no Brasil, só tem os 11 lá, né? E a AGU, a Advocacia Geral da União, se pronunciou sobre essa solicitação e disse que se o STF ordenar vacinação de crianças, isso configura afronta ao governo. E, para terminar, é bom que todos saibam que a Vigilância Sanitária de Santa Catarina investiga a morte de uma adolescente após tomar a vacina da Pfizer. Segundo a mãe, a menina era saudável e 5 dias após a vacina apresentou um quadro de paralisia de Bell, que é um distúrbio que normalmente paralisa um dos lados do rosto e pode ser causado por infecções virais ou problemas imunológicos. A mãe da menina disse ainda que, após vários exames,
foi detectada uma infecção no cérebro, mas sem uma causa definida. Mais um evento triste desses tantos que circulam por aí, que a gente sabe e que a imprensa não divulga. Lembra que ainda há pouco aí nós falamos sobre o que disse o doutor Robert Malone, né? Olha aí o que aconteceu com essa menina, né? Teve também aquele caso do advogado Bruno Graff, de 28 anos, que morreu em razão dos efeitos colaterais provocados pela vacina da AstraZeneca e foi comprovada pela DIV, quer dizer, a mãe do Bruno, a Arlene Ferrari Graff, ela realizou exames no exterior para comprovar que a morte foi relacionada à vacina. Olha, eu vou te dizer uma coisa, tem muita coisa que precisa ser investigada com relação a efeitos colaterais dessas vacinas em crianças e adolescentes saudáveis, né? Se o próprio criador da vacina tem dúvidas, não dá para acreditar nessa narrativa que estão querendo empurrar aí a todo custo. Esse assunto é muito sério e tem que ser tratado de outra maneira, tanto pela comunidade científica quanto pelos tribunais. Dito isso, vamos então para o nosso segundo tema de hoje, Marcelo. Vamos lá. Como todo mundo já sabe, né? Quem lacra não está lucrando, né? E a percepção cada vez maior disso pelas pessoas tem originado reações, antes até impensadas, diante de ações e até de omissões que até pouco tempo atrás passariam despercebidas. Personalidades e corporações estão tendo que ter mais cuidado com o que dizem e com o que fazem, né? E não vai aí qualquer tipo de censura, não, que isso fique bem claro, censura nenhuma. Acontece que o que as pessoas estão cobrando, isso sim, é coerência. É esse aspecto, quando, por exemplo, um artista ou uma empresa escolhem mal a mensagem, principalmente essa mensagem, entra em conflito com o que elas vêm defendendo há anos a fio. O pior ainda, né, quando eles manifestam, agride frontalmente a realidade dos fatos. Exatamente. E acho que tem acontecido muito mais desse segundo aspecto. Manifestações que agridem a realidade. A coisa tão clara na frente de todo mundo, mas o sujeito faz de conta que aquilo não existe. Parece que esse negócio do faça o que eu digo, não faça o que eu faço, vem saindo mesmo de moda. A hipocrisia, quando é revelada, tem feito os hipócritas caírem em desgraça. Que bom, né? Aliás, o grupo Hipócritas, né, tem produzido vídeos assim, espetaculares que retratam diversas situações em que o rei, se já não está nu, é colocado pelado diante de todo mundo. Você vê muitas imagens aí consolidadas de décadas, né? Que têm sido demolidas em poucos minutos por gente que se diz entendida em marketing, né? Mas que não se deu conta aí dos constrangimentos que poderia causar, em especial aí do poderio destrutivo que esse mau uso da mensagem teria sobre uma marca, até então respeitável para o público. Existem erros que não se podem cometer. E duas grandes corporações, Marcelo, conseguiram cometer assim um mesmo erro. Por causa de um erro maior, podemos chamar assim, é que é o tal do politicamente correto, né? Eu, pelo menos, estou vendo dessa forma. Isso aí está virando um pepino tremendo para as empresas. Eu concordo com esse ponto de vista. Enxergo a coisa do politicamente correto como o que de mais politicamente incorreto existe, de um modo geral. Para ser politicamente correto, você é inautêntico, falso mesmo, e pior, você não convence. Bradesco e Spoleto, dois ícones do meio empresarial, resolveram se preocupar com os peidos bovinos que empesteiam o ar nos campos do nosso Brasil varonil. Veja só, uma turminha que não gosta de carne, mas que se diz preocupada com a emissão de gás carbônico na atmosfera, resolveu propor um dia da semana sem carne, como dica para controlar as emissões. E agir em favor da saúde, já que a proteína animal teria lá seus inconvenientes. Isso é recorrente no noticiário, ora fala-se mal de carne vermelha, ora fala-se mal de ovo e tudo mais. Eles só se esqueceram, esses politicamente corretos, né, de que o agronegócio, que é uma das maiores riquezas do país, que inclui a pecuária, vive de vender carne. E aí, diante da proposta indecente de condenar, ainda que por um dia, o seu consumo, o agro começou uma campanha ferocíssima contra seus, em última análise, detratores, né? Pois é, rapaz, exatamente um tiro no pé, né? E eu vou te dizer uma coisa, um tiro de bazuca, viu?
que, apesar dos pedidos formais de desculpas de ambas as empresas, os agricultores e pecuaristas, no caso do Bradesco, começaram a tirar suas contas do banco em peso. Quer dizer, Caixa e Banco do Brasil, esse aí, então, aproveitou para contra-atacar com marketing de ocasião, enaltecendo aí o agronegócio, né? Eles foram os destinos preferenciais dessa dinheirama toda. Os caras ainda provocaram o Bradesco, né, promovendo churrascadas enormes nas portas de algumas agências do banco, né, num bem-humorado e também ácido protesto, mas gostoso. Né? Deve ser coisa de vegetariano. Isso aí deve ser coisa de vegetariano ou de vegano, rapaz. Mas, aliás, Marcelo, eu queria entender por que a preocupação de fazerem comidas para essa turma com aspecto, aroma e sabor de carne, se eles não gostam de carne, né? Para mim, isso configura tortura, quase uma tortura, né? Pô, eu não gosto de carne, me apresenta um negócio para comer que tem aspecto de carne, cheiro de carne, gosto de carne, que prazer eu tenho em comer isso, né? É sentido zero para mim também. Mas aí, rapaz, entrando no mérito de outras lacrações, tivemos aí a do Igor Canário, Canário com K, 2 N's, o famoso quem, como diria o Alberto Roberto do Chico Anísio, e da Ivete Sangalo, essas vésperas do Ano Novo. Os dois resolveram criticar o presidente Jair Bolsonaro. Está virando moda, né? Parece que às vezes é preciso alguma coisa a mais para poder aparecer, às vezes não é tão suficiente o sucesso. Né? No caso do cantor, o tal do Igor Canário, que é deputado federal pelo DEM na Bahia, já se fala numa edição do vídeo em que ele é hostilizado por espectadores do seu show em Jaborandi, município no oeste baiano, quase 1.000 quilômetros, 900 quilômetros distante de Salvador. Ele teria, na verdade, dito algo no sentido de que a política deveria ficar do lado de fora do show. Mas o que se tem é que, na verdade, ele atacou a pessoa de Bolsonaro. E, dito o dito pelo não dito, ficou por isso mesmo. Ele está sendo ali acusado de ter provocado realmente uma reação da mesma forma como aconteceu no show da Ivete. Ele falou mal e pronto. É o que consta oficialmente. O caso da Ivete Sangalo é mais grave. No espetáculo realizado na cidade de Natal, na capital potiguar, né, a artista puxou um coro com termos obscenos, em clara ofensa ao presidente da República. Esse tipo de desrespeito vem sendo tomado como lugar comum em manifestações da esquerda, a gente vê muito isso. E eles acham que isso é o exercício da liberdade de opinião e expressão. Contudo, e contudo mesmo, xingar as mães desses canhotas nesses mesmos termos em contrapartida é bem capaz de dar decretação de prisão em flagrante pelo Xandão, né, Marcelo? Certamente, rapaz, da parte deles, tudo pode, né? Mas a parte do pessoal mais conservador, aí vira ato antidemocrático. E a militância jornalística aí sabe bem o papel que tem nesse teatrinho, né? Quer ver só? Na semana passada, eu vou chamar agora de o Globo, porque caiu tanto de nível, né, rapaz? E até o UOL, eles dois publicaram matérias quase no estilo Gillette Press, né, quando um copia o texto do outro, abordando o encontro do ministro Fábio Faria das Comunicações com o jornalista Alan dos Santos, lá em Orlando, nos Estados Unidos. Isso. As matérias se referem a Alan dos Santos como blogueiro foragido, veja só, e ainda foragido da Polícia Federal. Da forma como o UOL escreveu, eu não sei o que o pessoal anda comendo aí nas redações dessa mídia, né? Mas só pode ser alguma coisa bem ruim. Eu já ouvi falar aí de foragido da Justiça, mas de foragido da Polícia Federal. Não conheço, não. Não é? O cara nem esteve na Polícia Federal. E ele nem sequer ter estado nas dependências do órgão. Como é que ele é foragido da polícia? Isso só pode caracterizar aí outra dependência, né, da parte dos jornalistas, né? Pois é. Mas tem quem esteja se movimentando contra essas lacrações mil que estão por aí. Também esses dias a gente teve o bom exemplo do tenista Novak Djokovic, né? No episódio da participação dele no Aberto de Tênis da Austrália.
a recusa dele em apresentar o passaporte sanitário, o comprovante que não comprova a imunização, que não imuniza, como eu escrevi no Facebook, chegou à justiça australiana e ela decidiu que ele estava desobrigado a apresentar o papel, que eu nem gosto de chamar de documento, que é um termo que eu prefiro para coisas realmente relevantes. É uma postura, né, Marcelo, que ajuda a derrubar mais cedo ainda essa farsa sanitária, né? Até porque apareceu outro bonitinho aí, competidor vacinado com tal papel a tiracolo, exame feito de véspera e contaminado, né? Mas tratado com pompa, circunstância e toda a consideração pela organização do torneio e pelas autoridades do país, porque estava em estrita obediência às ordens das autoridades de saúde. Ainda que essas ordens sejam a coisa aí mais idiota que alguém pode determinar, como a gente bem sabe, né? Olha, rapaz, para a gente fechar a conta desse lado da nossa história aqui, o segundo assunto de hoje, o Dose Dupla, eu tenho um testemunho para dar aqui. Há coisa de uns 2 ou 3 dias, eu postei um comentário no Facebook que vem rendendo um mimimi danado. Eu acompanho um perfil em que se postam anúncios de revistas antigas e expressei a minha opinião em cima de um comercial de liquidificadores da Valita, publicado na saudosa revista Manchete, em 1972. Pois bem, na peça publicitária, o goleiro Leão diz a 3 mulheres bonitas que aparecem na foto com ele, textualmente: "Vou dar liquidificador Valita campeão 72 para minhas namoradas. Primeiro, porque um goleiro precisa ser muito bem alimentado. Segundo, porque o nome faz com que elas se lembrem de mim. A tal referência campeão tem a ver com a conquista do Campeonato Brasileiro de 72 pelo Palmeiras, time que o Leão defendia. Eu comentei exatamente o seguinte, de novo entre aspas: hoje haveria um bocado de mimimi por causa dessa propaganda. Mundo chato, cheio de chatos. Cara, você não faz ideia das críticas que eu recebi de mulheres e até de homens, pelo menos que se assinam homens, né? Com relação ao caráter machista, sexista, taxista, sei lá, do anúncio. E que, pela minha opinião, eu concordava com essa postura machista, sexista, taxista, sei lá, condenável por eles. Claro que eram outros tempos, a propaganda tem 50 anos. Mas será que o publicitário não estava exatamente sacaneando com essa coisa da mulher na cozinha, associação com eletrodomésticos, rainha do lar, etc.? A coisa tenha sido de fato percebida na época, né, pelas pessoas, a quem o público ao qual foi dirigido o anúncio teria entendido essa sacada de brincar com essa coisa, mas o tal politicamente correto de hoje não permite esses gênios de perceberem isso. Hoje nós percebemos que é proibido pensar, tudo é ofensivo, tudo tem alguma conotação, não é isso, cara? Pois é, né, rapaz? Será? Esse discurso feminista que abomina a figura da mulher como organizadora do lar, zeladora da educação dos filhos, figura de coesão da família, isso aí ganhou espaço ao longo dos anos, né? Como se isso tudo fosse impeditivo do exercício profissional fora de casa, ou mesmo não fosse um conjunto aí de tarefas que ela pudesse e devesse dividir com um homem. Eu acho que isso tudo deve, lá no fundo, rapaz, fazer parte dessa estratégia esquerdista de dissolução gradativa da unidade e mais até da sacralidade da família, né? Os ataques são tão violentos e tão sem sentido que não podem ser, ou melhor, que não podem ter aí outro objetivo, de repente. Pois é. De fato, né, Sara? É outra lacração que vem perdendo força, por incrível que pareça, exatamente com a valorização do papel da mulher na sociedade. Ela pode tudo, sabe que pode tudo, e não está proibida de ser, além de dona da sua vida e da sua carreira, também dona de casa. Por que não? Verdade. Olha, Marcela, a prosa está ótima, né? Só que o nosso tempo chegou ao fim. E esse Dose Dupla vai ficando por aqui. Olha, obrigado aí pela atenção e pela companhia. A você que nos acompanha aqui no instantenews.1, forte abraço e até a semana que vem com mais um Dose Dupla, né? Um abraço para você também, Marcelo. Forte abraço a você, Marcelo Campos, também a você que prestigia a gente aí pelo mundo. Curta, comente, divulgue e continue com a gente semana que vem para mais um Dose Dupla aqui no instantenews.1. Tchau.
Tchau.